Eu sou Emília Lopes, arquiteta, e vim aqui na Superfície para falar um pouquinho de revestimento para vocês. O cliente sempre me pergunta, quando a gente chega numa loja como essa, o que usar, que revestimento, que porcelanato, que tipo de revestimento eu vou usar em áreas externas e áreas internas. E a gente veio aqui desvendar um pouquinho disso, porque tamanha opção que a gente tem na loja, a gente fica em dúvida realmente. O que eu queria falar para vocês? Uma coisa que vai variar muito e vai nos direcionar é a resistência do piso. Antigamente a gente falava em PI, agora é LD, LE, LC. Então o que acontece? A gente não pode usar uma cerâmica LD, por exemplo, numa área externa, porque ela tem um gloss que pode fosquear, ela tem um brilho que pode arranhar. A gente também não pode usar um revestimento que às vezes é de parede, mas não pode ser usado na parede externa. Então o que acontece? Nós temos revestimentos para parede só interna, revestimentos que servem para parede interna e externa, revestimentos para áreas molhadas, para piso externo, piso interno. Isso varia. Por exemplo, esse revestimento é um LD. Apesar dele ser polido, ter esse gloss, ele é mais resistente do que esse que é acetinado, que é um LC. Outra coisa importante é a variação de formatos. Quanto maior é o piso, maior a gente tem essa sensação de amplitude. Nós temos menos rejuntes, o que diminui a manutenção desse piso. Outra coisa muito interessante é a madeira e a pedra. Quando a gente bota um pouquinho de madeira, um pouquinho de pedra, seja como porcelanato, seja como o piso vinílico, piso amadeirado, esses elementos trazem a natureza para dentro do ambiente e aquece a nossa decoração, e trazem aconchego, que é o que a gente está sempre buscando. Outro aspecto que a gente tem que verificar, por exemplo, quando a gente quer um espaço mais clássico, mais luxuoso, o gloss traz isso para a gente. Se a gente quer usar quer características mais contemporânea, mais despojada, o fosco já melhora esse aspecto. É o que a gente gosta, menos brilho. Agora, nesse caso aqui, olha, eu tenho um piso que é porcelanato, eu tenho um piso que é vinílico. Muitas pessoas olhando aqui devem estar achando que isso é um porcelanato, mas isso é um vinílico de 2 milímetros, 3 milímetros, super fino e leve, que você pode colocar sobre o porcelanato atual. Quando a gente fala de revestimento, nós temos os revestimentos mais lisos, que a gente pode usar em maior quantidade, os revestimentos 3D, o revestimento estampado, que são normalmente o ponto focal da decoração. Então o ideal é a gente usar em espaços bem definidos e não usar variedades no mesmo espaço. Por exemplo, às vezes você tem uma cozinha gourmet perto de uma cozinha de uso diário e acaba aplicando 2 revestimentos distintos. Isso às vezes cansa o olhar. Outra coisa importante dos revestimentos é quando você aplicá-lo, você saber destacar esse revestimento bem, principalmente com o uso da iluminação adequada. O revestimento, tanto a pedra quanto o relevo, quando você ilumina ele de cima para baixo, perpendicular, você consegue ver os cheios e os claros e escuros. Isso valoriza a peça. Quando você faz uma iluminação difusa, de cima, esse revestimento, ele acaba sendo iluminado por inteiro e você tem ele chapado. Você não consegue valorizar o potencial 100% do material, que muitas vezes é o material mais caro entre os revestimentos. Olha esse revestimento da Mozart, ele já é uma joia por si só, mas quando você ilumina, você valoriza os detalhes, reflete o metal. E aí assim você consegue o máximo da peça, o máximo da valorização desse seu produto. Por exemplo, essa parede imitando pedra, esse revestimento cimentício, você vê que a iluminação perpendicular faz com que você veja espaços mais claros e espaços mais sombreados. É o que eu falei, não adianta a gente comprar um revestimento muito interessante se a gente não souber valorizá-lo nessa decoração. Outro revestimento super versátil, a gente já falou de pedra, de cimentício, é esse 3D de madeira. Uma coisa que eu tenho feito muito é colocá-lo na cabeceira das camas.
É um revestimento super interessante que o cliente mesmo pode aplicar. Olha, ele é autoadesivo e eu estou substituindo muitos painéis por esse revestimento. Está sendo economicamente rentável para o cliente e dá um design completamente diferente. E elementos como esse, por exemplo, e esses todos que a gente está vendo, por exemplo, esse retalho, eu usei em marcenaria. A gente não precisa estar pensando aqui em cozinha, área molhada, banheiro. Esses elementos, todos esses, eles podem ser utilizados de N formas, né, na arquitetura. O importante é a gente saber usar, entender a resistência do material, entender aonde você vai valorizar essa peça, né? Para você não criar num showroom na casa do cliente, nem comprar itens que o cliente daqui a pouco vai ter que trocar. Isso envolve não só o gasto no material, mas é o gasto na mão de obra. Então, a boa escolha, um projeto correto é fundamental para o sucesso não só da beleza do projeto, mas da durabilidade e da tranquilidade do cliente. Acho que isso é muito importante no projeto de arquitetura.